Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer uma explicação e correção das atividades complementares de História, semanas 1, 2, 3 e 4. Lembrando que essas atividades, assim como as atividades do PET, além de carga horária, elas também valem nota. As atividades do PET, 1,5 ponto cada semana, e as complementares valem 2 pontos cada semana. Então é importante, né, a realização dessas atividades. Lembrando também que antes de iniciar a realização dessas atividades, é importante fazer a leitura dos textos complementares que eu posto no aplicativo. Eu também deixo linkado alguns vídeos, né? É importante que vocês façam essa visualização como preparação antes de realizar as atividades, ok? Eu vou utilizar aqui como base para essa explicação e correção o formulário, né? Importante sempre, né, atentar a esse fato aqui, ó. Todas as vezes que aparecerem, né, esses asteriscos vermelhos, é obrigatório o preenchimento, tá? Tanto do cabeçalho quanto das questões, né? Então é importante, tá? Fiquem atentos a esses detalhes, porque senão vocês não conseguem fazer o envio, né? Então digitar o nome completo, tá? Vou colocar aqui o meu nome, né? Quer dizer, selecionar a sua turma, né, corretamente. Vou colocar aqui terceiro R3. E vamos lá. Sempre são duas questões nas atividades complementares, uma questão fechada, uma questão aberta. Na semana 1 começamos por uma questão fechada, né, de múltipla escolha. Então, número 1. O governo imperial tratou da questão escravagista através de algumas leis, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Sobre estas leis, é possível afirmar que, letra A, foram leis que não deram resultado aparente, ou seja, não foram eficazes, pois ambas privilegiavam mais aos senhores do que aos escravos. Obviamente, né, é, ambas as leis, a do ventre livre e a dos sexagenários, foi um passo à frente para a questão abolicionista, né, para o fim da escravidão aqui no Brasil. Mas elas efetivamente foram inócuas, ou seja, não foram muito produtivas, né? Por quê? A lei do ventre livre, ela garantia a libertação imediatamente após o nascimento? Não. A criança, né, escravizada, ela pertenceria ao senhor até os 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, né, o senhor ele poderia fazer uma escolha: libertar a criança mediante uma indenização, ou então continuar com essa criança como escravizada até os 21 anos de idade. A grande maioria dos senhores, né, optou por continuar com essa criança escravizada até os 21 anos. Então, poucas pessoas foram libertadas a partir da lei do ventre livre. E a lei dos sexagenários, né, em 1885, ela garantia a libertação dos escravizados de 60 anos ou mais de 60 anos. É preciso entender que a expectativa de vida no Brasil no século XIX não ultrapassava os 40 anos de idade. Isso tanto para escravos quanto para libertos, né? Para as pessoas livres. Então, era difícil chegar à condição, aí, à expectativa de 60 anos de idade. E o escravizado que chegasse a essa idade, certamente ela já tinha perdido aí a sua capacidade, digamos, né, de produção. Então, aos 60 anos, né, o senhor receberia também uma indenização e aquele escravizado seria livre, né? Mas efetivamente representou mais uma despreocupação, né, para o senhor que agora não precisava mais
alimentar, digamos assim, esse escravizado que já não era mais uma força produtiva, né? Então, efetivamente, tanto a lei do ventre livre quanto a lei dos sexagenários, elas não foram eficazes. Então, vou marcar aqui a letra A, mas vamos conferir as outras alternativas. Letra B. Foram passos muito importantes para o fim da escravidão no Brasil, já que praticamente acabou com a existência de escravos no país. Não, não foi isso, né? Foram passos importantes, mas praticamente acabou com a existência de escravos no país? Não, né? Porque não foram tão eficazes assim. Letra C. A lei do ventre livre tornava liberta todas as crianças nascidas após a data de aprovação da lei, automaticamente. Não é isso, né? Havia essa questão aí da idade, né? Dos 8 anos e com a opção até os 21 anos. Então não libertava automaticamente após o nascimento. Letra D. A lei dos sexagenários libertava todas as crianças assim que estas tivessem completado a idade de 6 anos. Não. A lei dos sexagenários, ela libertava todos os escravizados com 60 anos ou mais, não 6 anos, né? Então, para a questão número 1, a alternativa correta, de fato, é letra A. Vamos agora à segunda questão, né? Aí já é uma questão aberta, né? Uma análise aqui de uma imagem, né? De uma charge. É importante verificar toda a situação aqui, o cenário, os personagens, o que cada um está fazendo, né? O balão aqui, o que eles estão falando, a legenda, né? Então verificamos aqui algumas pessoas brancas, né? E elas comemorando, viva a abolição. Mas percebam que quem serve a comida, a bebida, né, quem está limpando a sujeira são pessoas negras. E embaixo aqui, ó, a legenda diz o seguinte: a Lei Áurea pouco alterou a difícil situação social dos negros. Então, a partir dessa análise, né, vamos lá. Escreva um texto sobre os principais objetivos da criação da Lei Áurea, o que mudou com esta lei e o que você entende da charge acima. Então, aí são algumas situações para a escrita desse texto. Né? Primeiro, aí falar efetivamente o que foi, né, a Lei Áurea, qual é o objetivo da Lei Áurea, o que mudou com essa lei, e depois, né, aí é uma percepção, uma análise de cada um, de cada uma dessa imagem. Então, nesse texto, você poderia, né, iniciar falando que a Lei Áurea, né, sancionada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, efetivamente ela extinguiu, né, pôs fim à escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então, o objetivo era acabar com a escravidão, né, legalmente. Então, foi uma lei, né? Então, foi um passo fundamental, né, do Brasil aí rumo a uma modernização, né? Afinal de contas, mesmo que por mais de 300 anos a escravidão no Brasil ela foi legalmente, socialmente aceita, mas a escravidão em qualquer momento, moralmente, né, ela é abominável, tá? Então foi um passo importante. Obviamente, a Lei Áurea ela ajuda a Princesa Isabel a ganhar uma popularidade, né, dentro e fora do Brasil, mas ao mesmo tempo a monarquia ela perde apoio, né, porque em 1888 praticamente apenas os senhores de escravos apoiavam ainda a instituição da monarquia aqui no país. Então, essa lei ela foi importantíssima, obviamente, mas aí já indo para a questão da imagem, né, ela pouco ou nada mudou, né, na condição social
dos negros no país. Né? Ela libertou, à época, 700 mil pessoas que ainda eram escravizadas, né? Mas não houve uma inclusão social, né, dos ex-escravizados. Não houve uma inclusão com relação aí a uma distribuição de terras, né, uma reforma agrária era importante naquele momento, ainda hoje é, né, mas era importante, ela não aconteceu. A questão da inclusão aí na educação, né, de melhores condições de trabalho, nada disso aconteceu. Então não foi feita uma inclusão na sociedade. Então os negros eles continuaram, mesmo livres, né, à margem da sociedade, né, marginalizados. Muitos deles, né, para garantir a sua sobrevivência, continuaram trabalhando, né, nas lavouras para os seus antigos senhores. Então eu entendo aí dessa charge, né, que foi feita a abolição, terminou a escravidão no Brasil, mas na pirâmide social brasileira, né, os ex-escravos, escravizados, continuaram sendo a base dessa pirâmide, né, ainda ocupando cargos e situações subalternas. E essa situação ainda reflete na questão social no Brasil, né, do século XXI. Se nós observarmos aí uma série de dados com relação à massa carcerária, a índices de escolaridade, a questão salarial, a questão aí de assassinatos, né? Quem lidera, né, essa questão da massa carcerária, ou com menos escolaridade, ou com salários menores, são pessoas negras. Pessoal, então eu escrevi aqui, né, um texto, vou ler aqui com vocês. A Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, tinha por objetivo principal extinguir com a escravidão no Brasil, ou seja, por fim, legalmente, a escravidão no país. Lembrando que essa lei libertou 700 mil pessoas e que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Infelizmente, essa abolição não inseriu os ex-escravizados na sociedade brasileira. Não ocorreram indenizações, reforma agrária, investimentos em educação. Tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, os negros continuaram à margem da sociedade. A charge acima reflete bem essa situação. A Lei Áurea, obviamente, foi muito importante para o Brasil, mas não houve preocupação em se modificar as estruturas sociais. Percebemos, ainda hoje, em 2021, um racismo estrutural no Brasil. Exemplo disso são índices, né, da massa carcerária, maior número de negros, né, escolaridade dos negros mais baixa, salário mais baixo, assassinatos mais altos. Ainda somos uma sociedade muito excludente, né? Então, respondido aí a todas as questões, né, obrigatórias e tal, clicou em enviar, suas respostas foram registradas. Agradeço imensamente pelo envio. Beleza. Então essa aí é a semana 1.